Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto, 18ª semana do Tempo Comum. E nós continuamos a leitura do Evangelho de São Mateus. Hoje o texto é de Mateus 14, de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus já apareceu numa cena mais ou menos semelhante no capítulo 8, capítulo 8, versículos 23 a 27. Ali, Jesus dorme no barco e quando ele acorda, ele exerce o seu poder sobre os mares agitados. Olhemos agora mais de perto essa travessia. Nessa travessia do mar, Jesus está como que ausente e depois ele caminha sobre a água. Há, portanto, dois elementos muito fortes: a revelação de algo profundo sobre a identidade de Jesus e, ao mesmo tempo, a situação da barca, que é a igreja, agitada pelas ondas bravias. Comecemos olhando os versículos 22 a 24. Então, Jesus despede as multidões e se retira ao monte para orar a sós.
É irônico e engraçado que antes os discípulos é que queriam despedir as multidões. Só que eles queriam mandá-las embora famintas. Jesus as alimenta, exatamente para que elas possam fazer a caminhada. Jesus só despede as multidões depois de alimentadas. E na escuridão da noite, enquanto os discípulos já estão na barca e a barca está em meio ao mar, agitada pelas ondas, Jesus então caminha sobre o mar. Que cena tão bonita! Obviamente já sabemos que a barca é símbolo da igreja e podemos ler essa cena a partir do contexto do Evangelho de Mateus, quando ele foi escrito nos anos 80. As perseguições, as incompreensões, os mares agitados, os mares bravios. Todos sabemos que na Bíblia o mar é símbolo do caos. O mar, o vento, as ondas agitadas, tudo isso é símbolo do período ou do perigo do retorno ao caos primitivo, ao caos primigênio. Jesus, então, primeiro está no monte e do monte caminha sobre o mar. São dois elementos fundamentais. O monte é o lugar da cristofania. O monte é o lugar da revelação da identidade profunda de Deus. Portanto, na intimidade com o Pai, Jesus, numa revelação cristofânica, agora caminha sobre o caos primigênio para revelar a sua identidade profunda. Ao mesmo tempo, no mar agitado, ele encontra a barca e depois Pedro, que tem dificuldade em meio a essas ondas agitadas. Aqui, portanto, há um elemento claro de cristologia, Cristo, e há um elemento claro de eclesiologia, a igreja, barca e, ao mesmo tempo, o papel de Pedro. Versículos 25 a 27. Em meio ao mar bravio, na quarta vigília da noite, isto é, entre as 3 horas e as 6 horas da manhã, encontramos essa cena tão bonita de Jesus que caminha sobre o mar. Quarta vigília da noite, entre as 3 e as 6 horas da manhã. Por um lado, é noite profunda, por outro lado, já se anuncia a aurora que está para chegar, quase amanhecendo. Noite escura e profunda de um lado, praticamente a aurora que está se aproximando. E Jesus que caminha sobre o mar. Recordamos, obviamente, a citação do livro de Jó, capítulo 9, versículo 8. Jesus aparece como o Senhor, que tem o domínio sobre o caos primigênio, enquanto os discípulos gritam de medo, é um fantasma. Eles não conseguem perceber a presença de Cristo ressuscitado. É essa a situação das comunidades mateanas na década de 80. Já tinha acontecido a perseguição de Nero, a cidade de Jerusalém já tinha sido destruída e começam também os conflitos gravíssimos dos judeus que se reorganizam depois da destruição de Jerusalém. Portanto, há também uma perseguição da parte do judaísmo. A grande dificuldade das comunidades cristãs mateanas é perceber a presença de Cristo ressuscitado. É um problema de fé. O problema é a fé no Cristo ressuscitado. Não o percebem, ao contrário, imaginam que Jesus seja um fantasma. E aqui acontece a grande revelação cristofânica. É uma manifestação da identidade de Cristo ressuscitado. Coragem, sou eu,
não tenhais medo. Então, por um lado, revela-se a pouca fé da comunidade cristã, por outro lado, revela-se a identidade profunda de Jesus com palavras e frases que são tipicamente expressões da revelação do Cristo ressuscitado. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Revela-se a identidade divina de Jesus. Revela-se o Cristo ressuscitado às comunidades cristãs em meio às ondas agitadas e bravias. Versículos 28 a 31. Pedro quer ir ao encontro de Jesus e pede ao Senhor de caminhar ao seu encontro. Pedro começa a afundar. Jesus percebe que Pedro é um homem fraco na fé. E aí acontece algo tão belo. Pedro grita por Jesus. E qual é o grito de Pedro? Senhor, salva-me. É o próprio nome de Jesus. A palavra Yehoshua ou Yeshua significa Deus salva. Pedro então grita, reconhecendo no nome de Jesus a sua identidade profunda. Ele é Deus salvando. Pedro afunda porque não tem fé. Ele afunda porque teme. Jesus então estende a mão na direção da igreja, em direção a Pedro. A mão estendida na Bíblia, o dedo, a mão, o braço, é símbolo do poder criador e do poder salvífico e libertador do nosso Deus. O mesmo Deus que cria, é o mesmo Deus que liberta da escravidão do Egito, é o mesmo Deus que agora estende a mão para salvar Pedro e a igreja nesse momento em que praticamente a barca afunda. Revela-se então o nome de Jesus, Deus salva. Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão em direção a Pedro para salvá-lo. Versículos 32 e 33. Pedro e Jesus entram na barca, sobem à barca, e na barca os discípulos se prostram, e ao se prostrarem, acontece exatamente uma profissão de fé belíssima e profunda. Será a mesma profissão de fé de Pedro, que vai acontecer no capítulo 16, versículo 16. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aí está a antecipação da fé que Pedro revelará no capítulo 16. A prostração, o reconhecimento de que Jesus é Deus salvando, a adoração, ao mesmo tempo, a profissão de fé, revelando o nome profundo de Jesus. A barca inteira, os discípulos todos, isto é, a igreja reunida na barca, com Pedro e com Jesus. É a igreja como Cristo total, Cristo com o seu corpo, Cristo cabeça, igreja corpo de Cristo. Esta vinculação profunda entre Cristo e o seu corpo, que é a igreja, produz na igreja a experiência da fé, da prostração e da adoração. O reconhecimento da identidade profunda de Jesus leva a igreja a uma única atitude: prostrar-se e reverentemente adorar Jesus Cristo. A barca com Pedro, a igreja se prostra e adora o seu Senhor. Finalmente, os versículos 34 a 36 chegam a Genezaré e os habitantes de Genezaré, por paradoxal e irônico que possa parecer, são os habitantes de Genezaré que reconhecem Jesus.
Enquanto os seus discípulos, em meio ao mar, não o reconhecem, os habitantes de Genezaré o reconhecem e Jesus cura muitos doentes. É preciso, portanto, meus irmãos, minhas irmãs, fazer a travessia para experimentar a salvação. Ou se chega a Genezaré, ou se afunda em meio às ondas agitadas pelo mar. Aqui, portanto, nesse texto, há elementos claros de cristofania, de cristologia. Revela-se a identidade de Jesus como Deus que salva. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. São títulos cristológicos profundos. Revela-se também um elemento de soteriologia. Soteriologia diz respeito à salvação. Jesus é Deus salvando a igreja. E revela-se claramente um elemento de eclesiologia. A barca e Pedro que se unem ao seu Senhor. Cristo, igreja e salvação são elementos fortes que aparecem nessa narrativa. Nós estamos no barco, nós somos a igreja, na travessia da vida, apontando para Cristo e apresentando a nossa confissão de fé. O texto revela profundamente a importância da fé na travessia do mar agitado. Deus os abençoe, os guarde e os proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.